Olá, bem-vindos a mais um report mensal da Novos Capital. Sou Luiz Eduardo Portela, sócio-gestor, e hoje a gente vai falar sobre o mês de agosto. Bom, no cenário internacional foi mais um mês aí de forte rally nos ativos globais, né? Então as bolsas internacionais seguem subindo por números de atividade mais positivos, né? Desde os Estados Unidos, na Europa e na própria Ásia. Também tem a perspectiva aí da vacina estar cada vez mais perto, também tem ajudado a sustentar os mercados. A gente teve também o presidente do Banco Central americano, né, o Jerome Powell, falando qual vai ser a premissa para começar a reagir, subir os juros, retirar os estímulos no futuro. E eles agora vão deixar a inflação, né, subir mais do que no passado, né? Então eles vão agora mirar uma média de inflação ao redor de 2%. Como a gente passou nos últimos anos com a inflação muito abaixo de 2%, né, a tendência é que o Banco Central demore a reagir, né, e deixe a inflação subir um pouco na frente. Isso ajudou aí a inflar os ativos, ajudou também a expectativa de inflação subir, né, ao redor do mundo, o que ajudou e tem sustentado esse grande rally que a gente tem acompanhado. Outro evento importante, a gente começou a entrar aí no debate das eleições americanas. Teve, né, o Partido Republicano, o Partido Democrata, né, se lançando oficialmente as candidaturas. Né, o que começou a mudar foi que a distância do Biden com o Trump vai começar a apertar, né? A gente separou um gráfico aqui, né, das bolsas de aposta nos Estados Unidos, do Partido Republicano e Democrata no Senado, né, onde a gente via, né, as apostas que os democratas iam levar ao Senado também, e a gente começou a ver isso inverter aí na ponta com os republicanos passando. Isso é um bom previsor que o Trump vai começar a ganhar força daqui para frente. Como a gente falou no último report, é um risco que a gente está monitorando, né, que pode ter uma movimentação mais forte, principalmente no nosso call de dólar fraco. A gente pode ter uma realizada e ver o dólar mais forte daqui para frente. Bom, no Brasil foi um mês bem conturbado, né, com uma mini crise fiscal, né, como a gente falou no último report. O mês de agosto é sempre um mês complicado, que você tem que enviar um orçamento para o ano seguinte. E toda essa discussão de teto dos gastos no Brasil tem deixado, né, o mercado bem nervoso, né? Então, os ativos brasileiros não conseguiram acompanhar a melhora do externo. Foi um mês, né, ruim, né, os juros futuros abriram bastante, o dólar subiu. A própria Bolsa, que após 2 meses bem positivos, terminou aí com uma queda ao redor de 3%. E todo esse embate aí do auxílio emergencial, de como é que vai ser o Renda Brasil, se o teto dos gastos vai ser respeitado ou não, deixou o mercado muito tenso. Isso acaba sempre respingando, né, no Paulo Guedes. O Paulo Guedes vai ficar, não vai. E isso criou um ambiente ruim para os ativos. A boa notícia é que no final do mês tudo se acalmou. A gente entrou em setembro aí com, né, a prorrogação do auxílio emergencial por R$300 até o final do mês, enviando uma reforma administrativa no início de setembro. Então a gente espera aí que os ativos brasileiros vão tirar o atraso aí em relação ao mercado internacional no mês de setembro, e com um ambiente fiscal mais calmo. Agora falando sobre a rentabilidade dos fundos, né, apesar da grande confusão que a gente viu aqui no Brasil, né, da forte piora dos ativos brasileiros, nossos, né, fundos macros, né, terminaram o mês até muito bem. Tá? Os hedges que a gente fez no início do mês, né, tomada em juros, né, compraram inflação, às vezes algumas posições compradas em dólar aqui para proteger bolsa, né, acabaram que conseguiram contrabalançar aí bem a posição grande de Bolsa Brasil que a gente vinha carregando ao longo do mês. Tá? Então os fundos macros terminaram levemente positivo e os fundos de bolsa sofreram um pouquinho, porque a gente teve uma forte queda aí da bolsa ao longo do mês. Aí falando um pouquinho, abrindo a atribuição de performance, pegando, né, o fundo macro como base, né, a parte de renda fixa, né, contribuiu positivamente aí com quase 1% no mês, né, com posição tanto tomado em juros, né, um pouco na parte intermediária, inclinação,
em uma posição grande comprada em inflação, né, que a gente começou a implementar após uma surpresa do Banco Central aqui, começar a falar, que nem o Banco Central americano, de um forward guidance, que a gente chama, de tentar explicar qual vai ser a reação dele para subir os juros ou cair os juros no horizonte aí de um ano. Então isso contribuiu com a expectativa de inflação subir bastante. A gente está mantendo essa posição, a gente gosta da inflação aí como um hedge aí de todas as posições, e o que a gente tem feito uma hora você travar, né, o tomado em juros contra a NTNB ou soltar. Então a gente aproveitou o estresse que teve no final do mês para soltar o tomado em juros e ficar só na NTNB, ou seja, a gente está nos juros reais no momento, aguardando o mercado ter uma correção para travar novamente. A parte de moedas terminou o mês próximo de 0 a 0, a gente reduziu bastante a posição de dólar fraco aí global, com medo aí do tema da eleição americana, né, com o Trump começando a avançar nas pesquisas, isso inicia aí um movimento de dólar forte, né, contra a G10, só que aí no final do mês a gente começou a voltar aqui, principalmente contra aproveitando o estresse que a gente teve no dólar aqui, a gente vendeu um pouco de dólar, a gente está mantendo uma posição um pouco mais comprada na moeda canadense, acreditando aí que o petróleo voltando a subir, o retomado da economia canadense vai ser benéfico à posição, e está aguardando uma nova oportunidade para voltar para o euro ao longo do mês. Tá? Na parte de commodities, né, a gente terminou levemente positivo, a gente voltou um pouco para a compra do ouro, né, um pouco de prata também, mas a principal posição é uma estrutura de opções, né, buscando aí uma alta do petróleo, né, ao redor entre 45 e 50 dólares. Né? Então a gente está focando mais nessa posição de petróleo início de setembro, esperando também para reforçar a posição aí comprada em ouro e na prata, se a gente tiver uma correção nos mercados. Falando de juros internacional, a gente conseguiu pegar um movimento de abertura de juros longos nos Estados Unidos, né? Então todo esse aumento de expectativa de inflação, o Banco Central americano falando que vai ficar atrás da curva, vai deixar a inflação subir, né, para começar a reagir, isso faz com que o mercado comece a premiar a parte longa. A perspectiva de vacina também ajuda, né, na retomada da economia global. Então a gente pegou um bom movimento aí tomado em taxa do 30 anos e a gente está entrando aí ao longo de setembro zerado também, aguardando uma nova oportunidade. Aí falando da parte de bolsa, né, essa né, contribuiu negativamente, ao redor de 1%, né, foi até bem no relativo, né, com a bolsa, né, os hedges que a gente implementou, a tomada de juros funcionaram muito bem para absorver a forte queda da bolsa. A gente continua aqui animado, achando que o Ibovespa pode voltar aí rapidamente para 110 mil. E agora que a questão fiscal foi resolvida, né, o Paulo Guedes vai ficar, teve uma união no Congresso, reforma administrativa está sendo enviada no início de setembro. A gente acha que os ativos brasileiros, principalmente a Bolsa, né, que sofreu muito no relativo com as bolsas internacionais, vão ter um mês de forte recuperação. Então, os riscos do fundo, né, estão principalmente na Bolsa, depois seguido de compra de inflação e depois um pouco aí de commodities e moedas no tom de dólar fraco global. Bom, obrigado a todos. Continue acompanhando a gente nas redes sociais, nosso canal do YouTube, nosso podcast semanal, nosso canal no Instagram também. E até o próximo report mensal mês que vem.